São Paulo, 5h40 da manhã. Você está num quarto de hotel quando a porta arrebenta. Não é como nos filmes. Não é um arrombamento lento e dramático. É um estrondo seco e imediato. E antes que você consiga sentar na cama, já tem laser vermelho no seu peito e uma voz gritando Polícia Federal. Você levanta as mãos. O celular cai no chão. A tela quebra. No chão, enquanto colocam as algemas, você olha para a tela rachada e vê a última mensagem que enviou. A mensagem para o Danilo que nunca foi respondida. 39 mandados de prisão cumpridos simultaneamente em 9 estados. Operação Narcofluxo. 1,6 bilhão de reais, lavados em menos de 24 meses, usando o setor de entretenimento musical como fachada. E no centro de tudo, o seu nome, o seu rosto, as suas músicas. Você saiu da comunidade do Coelho com um celular velho e um beat gravado na Lan House. Em 2 anos havia enchido shows de 10 mil pessoas. Em 3 havia se tornado, sem perceber exatamente quando, o rosto de um esquema criminoso que não havia criado e que nunca controlou. Mas antes de te contar como um funkeiro de 23 anos se torna a peça central de uma operação bilionária de lavagem de dinheiro, preciso que você entenda uma coisa. Você não acordou um dia e decidiu ser o rosto do crime organizado. Isso não é como funciona. É muito mais lento, muito mais gradual e muito mais parecido com uma carreira normal do que qualquer um de fora imagina. Se você ainda não é parte do rascunho humano, esse é o momento. Esse canal existe para contar as histórias que o Brasil esconde. Aperta o botão de inscrição agora, porque o que vem depois desse palco é a parte que nenhum documentário mostrou ainda. Você cresceu no Coelho ouvindo funk desde antes de entender letra. Era a trilha sonora natural daquele lugar, saindo dos bailes, dos celulares, das caixinhas de som nos becos. Você não escolheu o funk. O funk já estava lá quando você chegou. Com 15 anos, você começou a fazer letras no caderno da escola. Não por ambição, por necessidade de dizer alguma coisa. Sobre o beco, sobre a vida, sobre o que você via todo dia. Com 17, você gravou a primeira música num estúdio improvisado que um vizinho havia montado no quarto dos fundos. Com 18, você tinha 10 mil plays no YouTube e R$0 no bolso. Foi nesse momento que o Danilo apareceu. Danilo Souza, empresário, 32 anos. Tinha uma produtora em Botafogo com um escritório real, equipamento profissional e um portfólio de 3 artistas que você conhecia de ouvir no rádio. Chegou até você por indicação de um amigo em comum e fez uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Mas numa situação como a sua, bom demais é o que você fica esperando que apareça. Ele ia cuidar de tudo: produção, distribuição, shows, social media. Em troca, 25% de tudo que você gerasse. Você assinou em 48 horas. O primeiro ano com o Danilo foi o melhor da sua vida. Músicas entrando em playlists grandes. Shows em casas pequenas, mas com público crescente. Dinheiro chegando de forma regular pela primeira vez. Não muito, mas constante, previsível, real. Você tirou sua mãe do Coelho e alugou um apartamento para ela em Padre Miguel. Foi no final do primeiro ano que o Danilo te chamou para uma conversa diferente. Não no escritório de Botafogo, num restaurante discreto em Jacarepaguá. Sem assessora, sem produtor, só vocês dois. Ele disse que tinha uma oportunidade de escalar a operação de um jeito que a carreira sozinha não conseguiria. Havia um grupo de investidores interessados em entrar no mercado de entretenimento. Shows, festas, streaming, dinheiro sério. O tipo de capital que transformava artista regional em fenômeno nacional. Você perguntou quem eram os investidores. Ele disse que eram empresários que preferiam discrição. Você não perguntou mais nada. E esse silêncio, essa escolha de não fazer a pergunta que você sabia que precisava fazer, foi o momento. Não houve envelope pardo. Não houve ameaça. Houve uma pergunta que você não fez, porque sabia que a resposta ia mudar tudo. Em 3 meses, a estrutura havia mudado completamente. A produtora do Danilo tinha agora uma empresa parceira, Fluxarte Eventos e Entretenimento Lítida.
sediada em Santos, São Paulo. A Fluxart cuidava da parte financeira dos shows, recebia o dinheiro das casas de show, processava os pagamentos, repassava para a produtora. Numa cadeia de papel, tudo parecia limpo. Na realidade, a Fluxart era uma processadora de pagamentos que recebia dinheiro de fontes que não eram casas de show. Recebia dinheiro de apostas ilegais, de rifas digitais, de transações que vinham de contas no exterior. Esse dinheiro entrava misturado com a receita real dos shows e saía do outro lado lavado, declarado como receita de entretenimento, imposto recolhido, tudo em ordem. Você era a fachada. Não porque havia assinado algo que dizia isso, mas porque um artista com shows reais, com público real, com streams reais, era a justificativa perfeita para a movimentação de volumes que sozinha não faria sentido. Em 2 anos, a Fluxart havia processado mais de 800 milhões de reais. Você sabia de uma fração disso. O suficiente para entender que o dinheiro que chegava para você era mais do que os shows justificavam. Não o suficiente para saber a escala real da operação. Ou você se convencia de que não sabia o suficiente. A diferença entre essas duas coisas é onde a culpa mora. Com o dinheiro vieram as coisas que o dinheiro compra. Um apartamento em Ipanema. 2 carros, um no seu nome e um no nome da sua mãe que ela nunca dirigiu. Viagens, festas com camarote em casas noturnas, onde você antes ficava do lado de fora olhando. Mas com o dinheiro, vieram também as coisas que ele não deveria comprar. O Danilo começou a pedir favores que saíam do escopo de empresário musical. Pequenos no começo. Postar uma foto com um certo produto, aparecer num evento de uma empresa que você não conhecia, deixar um selo aparecer no seu perfil. Você fazia sem questionar, porque o Danilo era quem havia te tirado do coelho e colocado em Ipanema. Depois os favores cresceram. Uma vez ele pediu que você gravasse um vídeo promovendo uma plataforma de apostas que operava de forma irregular. Você gravou. O vídeo gerou um volume de cadastros que depois foi usado para justificar movimentações financeiras. Outra vez ele pediu que você fizesse um show numa festa privada em Angra dos Reis, sem contrato formal, pagamento em dinheiro vivo, lista de convidados que o Danilo controlava. Você foi. Quando chegou, viu caras que você reconhecia de notícia, não de forma boa. Nessa noite, você foi ao banheiro, olhou para o espelho por um tempo longo e fez a pergunta que havia evitado por 2 anos. Quem são realmente essas pessoas? Você não foi embora, fez o show, voltou para o Rio e na semana seguinte não mencionou nada para o Danilo, porque a essa altura você sabia que havia cruzado uma linha que não tinha volta simples. Você não era mais só um artista com um empresário suspeito. Você era, no papel e na prática, parte de uma estrutura que lavava dinheiro do crime organizado. Seus shows e suas músicas, seu rosto eram usados para dar aparência legítima a uma operação bilionária. E saía mais caro sair do que continuar. Você começou a notar coisas que antes ignorava. Carros que pareciam te seguir. Pessoas que apareciam em lugares diferentes sem explicação óbvia. Uma vez um cara num café olhou para você de um jeito que não era de fã. Era de quem estava anotando alguma coisa. Você comentou com o Danilo. Ele disse que você estava paranoico, que era o preço da fama, que celebridade sempre achava que estava sendo observado. Mas você sabia a diferença entre fã e investigador. E o que você estava vendo não parecia fã. Em agosto, 2 anos e 8 meses depois da reunião no restaurante de Jacarepaguá, você gravou uma música num estúdio em São Paulo. Terminou tarde da noite, saiu e no elevador do estúdio encontrou um homem que disse que precisava falar com você. Ele não era fã, era um jornalista investigativo que havia passado 18 meses acompanhando a Operação Narcofluxo, o nome que a Polícia Federal havia dado à investigação sobre o esquema de lavagem que envolvia o setor musical. Ele disse que você estava no centro da investigação, que seu nome aparecia em relatórios do COAF, que a Fluxart Eventos e Entretenimento havia movimentado mais de 1,6 bilhão de reais em 24 meses e que a PF tinha prova suficiente para a prisão. Ele disse que ia publicar a reportagem em 48 horas
e que se você quisesse dar a sua versão tinha até o dia seguinte. Você saiu do elevador, entrou no carro e ficou parado no estacionamento por um tempo que não consegue medir. Ligou para o Danilo. Ele não atendeu. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem, nada. Você passou a noite no hotel tentando decidir o que fazer. Ligar para um advogado, entregar o Danilo, fugir, ficar. Cada opção tinha um custo que você ficava calculando e recalculando sem chegar a nenhuma conclusão. Às 5h40 da manhã, antes que você tivesse decidido qualquer coisa, a porta do quarto do hotel foi arrombada. Polícia Federal. 39 mandados de prisão temporária cumpridos simultaneamente em 9 estados. Você foi um deles. Preso no quarto de hotel em São Paulo de pijama, com o celular na mão ainda aberto na última mensagem sem resposta para o Danilo. No interrogatório, você soube o tamanho real do que havia participado. 1,6 bilhão de reais em menos de 24 meses. Processados através de empresas de eventos, selos musicais, plataformas de apostas ilegais e rifas digitais. Parte do dinheiro vinha do tráfico de drogas, confirmado pela investigação através do rastreamento de criptoativos. O Danilo não era um empresário com investidores suspeitos. Era um operador financeiro que havia sido recrutado por uma organização criminosa para construir uma estrutura de lavagem que usasse o setor de entretenimento como cobertura. Ele havia escolhido você não porque acreditava no seu talento, porque você era exatamente o que a operação precisava. Um artista com origem comprovada na favela, com público real, com streams verificáveis. Uma justificativa humana para números que sem você não teriam explicação. Você foi usado da mesma forma que os laranjas do roteiro anterior foram usados, com a diferença de que os laranjas recebiam R$200 por entrega e você recebia shows e apartamento em Ipanema. E a diferença entre ser usado e participar conscientemente era o que o promotor ia discutir durante meses. A defesa argumentou que você havia sido manipulado, que não tinha acesso às estruturas financeiras da operação, que seu papel era de artista e não de operador. O promotor argumentou que você havia recebido valores incompatíveis com a atividade musical declarada. Havia participado de eventos cuja origem dos recursos era suspeita e havia gravado conteúdo publicitário para plataformas irregulares mediante pagamento. A sentença foi de 4 anos em regime semiaberto por lavagem de dinheiro na modalidade participação indireta, com possibilidade de progressão. O Danilo pegou 11 anos. A Fluxart Eventos foi dissolvida. Os ativos foram bloqueados, incluindo o apartamento em Ipanema e os 2 carros. O que havia no seu nome voltou para onde veio, que era o crime que havia gerado aquele dinheiro. O apartamento que você havia alugado para sua mãe em Padre Miguel não foi atingido. Era o único bem que havia sido comprado com dinheiro que você conseguiu provar que vinha da sua atividade musical real. Os primeiros cachês antes da MF. Sua mãe continuou morando lá. Você a ligou do presídio no primeiro dia. Ela atendeu. Não disse nada por um tempo. Depois disse: "Eu sabia que ia dar errado com esse Danilo." Você não disse nada, porque ela havia dito isso antes, numa conversa no apartamento de Padre Miguel, meses antes da prisão, quando ela perguntou de onde vinha tanto dinheiro. Você havia dado uma resposta vaga sobre cachês e patrocínios e ela havia dito aquela frase, e você havia mudado de assunto. Você cumpriu 2 anos e 4 meses com progressão por bom comportamento. No dia que saiu, sua mãe estava esperando na porta do presídio. Ela não disse nada. Só pegou a sua mão e ficou assim enquanto vocês caminhavam até o carro. Nenhum dos dois precisou falar. Quando chegaram no apartamento de Padre Miguel, ela tinha feito arroz e feijão. Simples. O mesmo arroz e feijão que você comia quando tinha 10 anos e o mundo era menor e mais fácil de entender. Você comeu em silêncio e sentiu uma coisa que não sabia nomear. Não arrependimento, não alívio, não esperança. Algo entre os 3 que não tem palavra exata. Sua carreira musical existia nas plataformas, mas não nas